O tema da mensagem, abra sua Bíblia em Salmo 108. O tema da mensagem é: exalte ao Senhor com a sua vida. Porém, sempre que a gente coloca um termo ou um tema, Salmo 108, pode abrir lá. Sempre que a gente coloca um tema dessa forma, dessa maneira, fica aparecendo para muitos, às vezes, um aspecto, ou traz para muitas pessoas um aspecto de obrigação. Parece que eu tenho obrigação de fazer isso, obrigação de fazer aquilo, e na obrigação a gente acaba aqui tendo, de certa maneira, uma tentação, e isso é tentação, não é nem necessidade, a gente acaba tendo uma tentação de querer impressionar Deus. Com aquilo que a gente faz, ou como a gente faz, a gente fica numa tentação de querer impressionar Deus com a nossa bondade, ou querer até mesmo retribuir a Deus à medida. Retribuir é importante, mas a gente muitas das vezes quer retribuir à medida que nós recebemos. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Então, entenda essa palavra, não é um aspecto de cobrança, mas é um aspecto aqui de direção para nós. Se nós pegarmos tudo aquilo que o Senhor estiver falando ao nosso coração hoje, e nós colocarmos como direção, a gente colocar como propósito, a gente colocar como meta para a nossa vida, pode ter certeza que muita coisa vai mudar, ou muitas coisas daquilo que nós vamos ouvir nessa palavra vai acontecer ou se cumprir também na tua vida, no teu coração. Amém? Salmo 108, versículo ao versículo de número 5, diz o seguinte: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória acima de toda a terra. Então, claro que vem uma pergunta aqui, e a pergunta qual é? Eu tenho exaltado a Deus do modo devido, como deveria exaltá-lo? A gente pega, eu peguei essa semana, por exemplo, dois exemplos, que foi na quarta-feira que eu falei, e fiz um comentário acerca de futebol. Pega um corintiano, chama ele de São Paulo, chama um palmeirense de corintiano, no mínimo você vai ver, eu não sou cachorro, porque ele se sente ofendido, e dentro de uma prática ou de um costume, ele exalta o time. Tanto ele exalta que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele se converteu, aceitou Jesus, mas ele deixou de gostar daquele time, daquele mesmo time? Sim ou não? Não. Ele aceitou Jesus, se converteu, mas ele continuou corintiano, continuou palmeirense, continuou santista, continuou São Paulo, sei lá, o time da pessoa, mas ela continuou do mesmo time. Isso é errado? Não vejo errado. Mas muitos de nós, se tivéssemos ou se dessemos uma exaltação a Deus, como damos a algumas coisas, em até mesmo a gente vai dizer a um time, se nós fôssemos ficar ofendidos com alguém que de alguma forma ofendesse o Evangelho, se nós fôssemos da mesma maneira dar o nosso tempo, a nossa atenção redobrada por detalhes de repente de um jogo de futebol, como que nós estaríamos, se nós estivéssemos fazendo de fato tudo isso, como que a gente estaria servindo a Deus? Com certeza nós estaríamos o exaltando à altura. Não, volto naquilo que eu falei no início, não com a intenção de impressionar, mas simplesmente com o compromisso de honrar, simplesmente com o propósito de honrar. Se você for olhar o mundo, ele exalta a tudo aquilo que ele tem. O mundo exalta. Há determinadas práticas que, entenda, para nós a gente vai olhar para determinadas coisas e nós vamos falar daquilo como pecado. Por quê, pastor? Porque aquilo que determinadas pessoas fazem, as práticas que eles fazem, que não são convertidos,
conhece a Jesus, nós vamos olhar aquilo e vamos dizer que é pecado. Mas, para aquelas pessoas, a prática mais comum é aquela. O comportamento mais comum é aquele, ele vai exaltar aquilo, eu sou o cara. Você vai pegar um tempo como esse de hoje, um tempo de carnaval aí fora, e se chegar alguém lá do mundo e ele ficou com 3 mulheres, ou ela ficou com 3 homens, que agora tem um empoderamento por aí, se ele ficou com 3 mulheres ou ela ficou com 3 homens, ela não vai chegar, ai que vergonha, nossa, fiquei com 3. Não, ela vai falar isso de que jeito? Ela vai falar isso com entusiasmo, ela vai falar isso, ou o homem, ele vai falar isso também com entusiasmo. Por quê, pastor? Porque para eles isso daí é a coisa mais comum, é a coisa mais normal. Na verdade, de repente, pode ser que um chegue e fala, eu estou com algum problema. Por quê? Não, porque eu fiquei com uma mulher só essa noite, eu fiquei com uma pessoa só, eu não fiquei com mais de uma. Ele vai ficar, ele vai estranhar a condição dele, natural do mundo, natural da carne, ele vai estranhar aquela condição dele, porque aquilo para ele é comum. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então essas práticas, elas deixam de fazer parte da nossa vida, elas deixam de ser algo que a gente vá falar disso com exaltação. Talvez até muitos, eles vão olhar para um passado e vão ter vergonha do passado que teve. E por quê, pastor? Porque se tornaram uma nova criatura. Está dando para entender até aqui, isso não? Agora eu sou pastor, agora eu sou uma nova criatura, lavado, remido no sangue do Cordeiro, batizado nas águas, servo do Senhor Jesus. Agora não, agora é diferente. Porém, infelizmente, há muitos que ainda não têm tido uma atitude ou um hábito de honrar aquele qual morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, deu o corpo, deu o próprio sangue para nos remir do pecado e da morte, para nos trazer a uma vida nova, uma vida de libertação, de salvação. E infelizmente acabamos que fazendo o quê? Nós acabamos que não o honrando da forma que deveríamos. Aí eu vou te dar aqui um exemplo, abra sua Bíblia em Ageu, capítulo de número 2. Ageu capítulo 2. Muitos são os crentes que eles não têm como inimigo algumas investidas do diabo. Infelizmente, eles não têm como inimigo algumas investidas do diabo. Volto a falar para você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa hoje cristã, você é uma pessoa que almeja ao céu, tem esse conhecimento de salvação. Porém, talvez eu esteja falando com pessoas que já foram desse jeito que eu falei também, que já foram pessoas abertas para o mundo, abertas para a prática do mundo, para o comportamento do mundo, pessoas que tiveram uma atitude de exaltação a uma prática, um comportamento do mundo, e hoje eu já é convertido. Porém, eu sempre disse, eu sempre falo que o diabo ele não dá ninguém de mão beijada. Ele sempre vai criar uma situação, ele vai causar uma artimanha, vai gerar alguma coisa, para que infelizmente as pessoas elas digam, mas não tem nada a ver, não tem problema, todo mundo faz, todo mundo vai, ou fulano vai, por que eu não posso? Fulano por que eu não posso ser? Pega Ageu, capítulo de número 2, o versículo de número 3 fala assim, quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória, em que estado a vedes agora? Não é como nada diante dos vossos olhos? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Infelizmente, tem pessoas que elas, quando começaram na fé, tinham um tipo de comportamento a respeito da fé, tinham um tipo de hábito, tinham um tipo de atitude a respeito da fé, e
e que hoje, se você for olhar para essa pessoa, você já não vê mais. Você não vê mais o mesmo ímpeto, a mesma disposição. Eu até dei esse exemplo de manhã, os obreiros estavam de manhã, estão aqui agora, mas eu estava falando, eu falei, tem muitos, talvez até, seja pastor, seja obreiro, e eu já vi situações de todos os lados, de todos os lados. Há um tempo atrás, eu chamei a minha esposa para conversar, e eu falei para ela o seguinte, falei, olha, nós não podemos nos cansar, nós não podemos nos dar ao luxo de se cansar e de fadigar. Nós sabemos o que está acontecendo, estamos vendo o que está acontecendo, mas a gente não pode se cansar. Por quê, pastor? Entenda, um dia eu já falei isso aqui uma vez na igreja, eu estava conversando com o pastor, e falou, pastor, a gente podia fazer isso, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Ele pegou e colocou a mão na cintura assim e falou, rapaz, já fiz muito isso, cara. Eu falei, então, você já fez, então, hoje em dia, ou seja, aquela pessoa, a gente estava falando de um aspecto até de evangelismo, de uma atitude como essa, então aquela pessoa que já evangelizou muito, já ganhou muitas pessoas para Jesus, já ganhou muitas almas para Cristo, já trabalhou bastante nesse sentido, hoje ela não tem mais prazer em fazer isso, ela não tem mais contentamento em fazer isso, e infelizmente muitos que já foram numa casa, que já foi vista em um primeiro momento, aquela casa, aquela pessoa, vamos falar de casa aqui, aquela pessoa que olha, irmão, já brilhou, já arrebentou, já fez, já aconteceu, e hoje é como nada. Hoje, infelizmente, é como nada. Eu lembro de uma situação, numa igreja que eu passei, que o camarada, ele, não só foi uma só, foram várias, mas teve uma igreja que eu passei, que o camarada ele saiu da igreja e foi para o mundo, saiu e foi para o mundo, mas assim, você, às vezes vinha alguém, pastor, fulano não sei o que lá, estava não sei onde, mas como é que ele estava? Cheio, estava lá no cantinho lá, estava não sei o que. Eu falei, irmão, tem gente que nem o mundo quer. Parece que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, sim, mas tem gente que nem o mundo quer, ele não se acha naquilo ali. E essa pessoa era a mesma coisa, não se achava. Depois, uma outra moça, em um momento ela veio falar, ela falou, olha pastor, eu também saiu da igreja, se desviou. Ela falou, eu fui para a festa que teve aí e tal. Eu falei, e aí? Eu fiquei lá no canto parado assim, olhando. Aí depois fui embora. Eu falei, irmão, o que está acontecendo ali? Está acontecendo de tudo. Tudo que é comum para todo mundo está acontecendo ali, mas infelizmente há determinadas atitudes daquela pessoa que traz para ela, infelizmente, um aspecto, olhando talvez no espelho, o que eu sou hoje? Nada. Por mais que haja em mim uma convicção, não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou crente, não, o mundo você não foi, o mundo você não foi, mas aquele ímpeto já não tem mais, aquela disposição já não tem mais. E aí ele continua dizendo aqui, não é como nada em vossos olhos. Aí ele fala no versículo 4, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim aqui e deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, a solução para tudo na nossa vida é trabalho. Para tudo. A solução para tudo na nossa vida é trabalho, na verdade, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas vamos tratar primeiro do que se diz respeito à espiritualidade. Falando acerca de espiritualidade, qual que é o trabalho que eu preciso ter? Eu preciso ter um trabalho de oração, eu preciso ter um trabalho de comunhão com Deus, eu preciso ter um trabalho, e um trabalho efetivo de meditação na palavra,
de ser uma pessoa assídua na igreja. A igreja não salva, mas ela ensina o caminho da salvação. Não é a placa da igreja que vai salvar, mas é na igreja que você ouve a palavra. É na igreja que você fortalece o teu coração com uma mensagem. Na igreja você agrega bagagem para a tua meditação, para o teu trabalho em oração. Mas infelizmente há pessoas que elas não trabalham. Elas falam até na profissão, só para você entender. Não, eu sou crente, eu sou da igreja e tal, e estou domingo na igreja, e culto, e reunião, e louvor, eu sou batizado. Ele fala de todos os dogmas da igreja, mas ele não trabalha. Ele não trabalha em prol do reino, ele não faz isso. E o que é pior, muitos já fizeram, muitos já foram. Entenda, quando eu falo para você, eu não estou falando, eu sei que tem pessoas de ministério, ou que tiveram ministério, estão sentados, mas eu não estou falando isso exclusivamente, ou unicamente para você, não. Pega qualquer pessoa, irmão, no ápice do batismo nas águas, no batismo nas águas. Como foi que você se batizou? Você se batizou pensando no pecado? Você se batizou pensando na iniquidade? Você se batizou pensando no errado? Não, você se batizou com um objetivo de vida nova. Você se batizou com um propósito de vida nova, e você provavelmente, pós o teu batismo, viveu muitas coisas que encaminharam você para uma novidade de vida. Só que muitos, infelizmente, acabaram também no mesmo desse caminho, se deparando com artimanhas do diabo e que não foram inimigos para ele. Provocações do maligno que ele cedeu aquelas provocações. Tentações que ele atendeu aquelas tentações. Mas há uma coisa interessante: há pessoas que não conseguem sair da igreja, por exemplo. Por quê, pastor? Olha só no versículo de número 5, ele fala assim, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Olha para mim. Por que muitas pessoas não conseguem deixar se desvencilhar, não conseguem se desligar? Porque o Espírito do Senhor na aliança, ele não tirou. Ele não tirou o Espírito dele por causa do teu erro, por causa da tua falha. Por isso dói o coração quando erra. Por isso dói quando falha. O problema é que muitos, quando erram, quando falham, dói. Mas infelizmente ele empina o nariz e fala: também, agora já foi. Agora alguns vão dizer agora é assim mesmo, desse jeito mesmo, normal, acontece. Infelizmente. Mas por que aquilo incomoda? Há alguns que incomoda de tal forma que a pessoa ela não consegue, daqui a pouco ela vai, ela pede desculpa, ela pede perdão, ou de repente alguma coisa que fez. Mas por que ela faz isso, pastor? Ela não resiste à tentação, à provocação do maligno, toma atitude, responde à altura, mas o Espírito permanece. Talvez alguns estejam com essa palavra, olhando para você agora, olhando para essa casa agora, e como ela era antes, olhando para ela agora, como ela está? Nada. Olhando para a disposição dela antes, olhando para as determinações, olhando para os propósitos, olhando para os objetivos dela, olha para os teus. E olhando para os teus objetivos, no teu ápice do Evangelho, no teu ápice do cristianismo, ou no teu ápice da tua conversão, olhando para os teus propósitos, olhando para os teus objetivos, talvez hoje, olhando para você, é como nada. Mas por que é como nada, pastor? Por causa de algumas coisas. Eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa, ixi, já sofri tanto, ixi, eu já passei por tanto. Eu não quero essa vida, eu não quero passar por isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo.
E há pessoas que elas se deixaram machucar, se deixaram ferir, e por causa disso quebrou o encanto. Talvez seja até exagero falar dessa forma, mas quebrou aquele amor, aquela comunhão, aquela vivência de proximidade com Deus. Senhor, me ajuda, me fortalece, me sustenta, dá a mão, me guarda, me livra, me usa. E agora a oração está, meu Deus, eu não aguento mais. Oh, meu Pai, oh, meu Jesus, Senhor, faz a tua vontade, mas olha, eu falar para o Senhor, é outra oração. É outro tipo de comunhão. E aquele que o Senhor fortaleceu, estremeceu a terra, usou para libertar, usou para dar uma palavra, usou na fila do banco, usou dentro da empresa, aquele brilho já não existe mais. Olhando para aquilo que um dia foi e o que é hoje, é como nada. Mas o Senhor fala, lê de novo o versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, isso aqui de manhã foi muito forte, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca. Olha isso aqui, presta atenção. Você lembra da história do Sansão? Não vou entrar no mérito, mas você lembra da história do Sansão? Contou para Dalila, falou o segredo. No caso, ele fala ali o segredo para Dalila, conta o segredo para ela, e aí então ele perde a força. Ele então tem a força tirada, o Espírito do Senhor, que toda vez que ele era forte, ou que ele se fortalecia, o Espírito do Senhor se apossava dele. Agora ele não tinha mais força, e ele está preso no meio dos filisteus, com os olhos vazados, sendo tratado como animal, derrotado, e eles estão festejando a vitória que eles tiveram sobre Sansão. E amarrado sobre aquelas colunas, ou naquelas colunas, o Sansão, ele faz uma oração, e na oração dele, o começo da oração dele está essa palavra que nós acabamos de ler: Senhor, só mais uma vez mais, me fortalece, mais uma vez renova meus olhos. E quando ele é fortalecido, e ele puxa aquelas colunas, a palavra diz que ele mata mais na morte do que em vida. Mas no caso do Sansão, não é o nosso caso. Talvez nós podemos orar a esse Deus e falar: Senhor, uma vez mais, porque a promessa dele, ele fala aqui, vamos ler de novo o versículo de número 6: porque assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O 7: farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei toda esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta aqui que eu vou te falar, presta atenção nisso daqui. É natural, infelizmente, a pessoa que ela não tem essa disposição para se encher, é natural, infelizmente, esta pessoa olhar as coisas de uma forma diferente. Se você pegar uma pessoa que ela está fora, ela está diferente com a fé, ela está diferente com do jeito que aquela pessoa entrou, ela está diferente, então ela começa a olhar as coisas de outro jeito.
ela começa a olhar as coisas de outro jeito, em todos os sentidos. Há situações, por exemplo, que você vai conversar com uma pessoa, seja um aspecto de casamento, seja uma questão de família. Já atendi vários casos, por exemplo, e você observa a pessoa falando de uma outra pessoa, o pai falando do filho, a mãe falando da filha, o filho falando do pai, a filha falando da mãe, alguma coisa diz assim, o marido falando da esposa, falando, porque ela, porque ele. Mas como é que essa pessoa só vê defeito em alguém que ele casou? Como que essa pessoa só vê defeito em alguém que ele disse sim no altar? Mas por que, pastor? Você pode ter certeza, não existe trabalho mais para aquele amor. Não tem mais trabalho. Tem uma convivência, tem um costume, tem até um respeito de largar, eu não vou. Mas não tem mais trabalho, não tem mais disposição, não tem mais uma preocupação, um objetivo. Vou fazer uma surpresa hoje, vou levar uma bala para ela, pegar uma florzinha aqui na rua e vou levar. Não tem mais, não tem mais trabalho. Quer ver? Abra sua Bíblia rapidinho lá em 2 Tessalonicenses. Olha que coisa interessante isso daqui. 2 Tessalonicenses, marca gelo que nós vamos voltar aí. Mas vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Quando não tem mais trabalho, o que acontece, pastor? Quando a gente não trabalha mais, você vai pegar, por exemplo, todos os exemplos você vai ver isso. A pessoa que ela trabalha em algum lugar e que ela não tem vontade mais de trabalhar naquele lugar. Você já percebeu como que tem problema naquele lugar? Está me perseguindo. Estou ganhando pouco. Estou trabalhando demais. Só eu faço para essa. É só perder o gosto. Mas talvez foi a mesma pessoa que no altar, quando começou a trabalhar, contou um testemunho: Deus abriu para mim uma porta, estou empregado. Mas começa a perder o sentido para a pessoa aquilo ali. Então, infelizmente, para de trabalhar, ou pelo menos para de ter prazer naquilo que faz. Olha o que fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não come. Olha que coisa séria. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em glória a Cristo Jesus. Aí eu vou dizer, abençoou. Se abençoou, por que está assim? Por que eu não tenho nada? Por que eu não consigo nada? Por que eu não sou nada? Por que isso? Talvez você não esteja trabalhando no sentido de honrar como deveria. Talvez você não esteja trabalhando ou dando honra como talvez você tenha honrado outras coisas. E aqui ele fala: quem não trabalha também não coma. Aí olha só, presta atenção. Quando a pessoa não trabalha, qual é o resultado dessa pessoa? Versículo de número 11: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não. Quem não trabalha faz o quê? Antes, fazendo coisas vãs. Não, mas eu li uma de manhã que eu gostei. Deixa eu pegar que eu li de manhã. A que eu li de manhã, é essa daqui. No versículo 10 dessa tradução, nova versão da Nova Bíblia Viva, fala assim: soube que alguns de vocês estão vivendo
na ociosidade, recusando-se a trabalhar, gastando tempo se metendo na vida alheia. Você já viu a expressão, você não tem o que fazer? Já viu? Você pode perguntar para a pessoa que ela está reclamando de tudo. A pessoa que está murmurando de tudo, reclamando de tudo, reclama da igreja, reclama do louvor, reclama do pastor, reclama da reunião, reclama disso, reclama daquilo. Então, você não tem o que fazer, não? Mas por quê? Como não? Você não está trabalhando. Não é possível que você esteja trabalhando com tempo para olhar tudo que você está olhando e se intrometer desse jeito ainda. Infelizmente, todas essas pessoas, elas estão fadadas ao fracasso. Infelizmente, todas essas pessoas estão fadadas à derrota ou ao fracasso. Por quê, pastor? Porque não trabalham. E eu ainda estou falando somente no âmbito espiritual, dando alguns pequenos exemplos de coisas comuns. Mas olha que coisa séria. Falei isso hoje de manhã. Irmão, homem no sentido genérico, mas todo homem. Se ele não gosta de trabalhar, ele é visto de que jeito? De que jeito que ele é visto? Isso daí, esse é exemplo para mim. Porque ele não gosta de trabalhar, isso daí é exemplo para mim. Eu falei isso de manhã. O homem que não gosta de trabalhar, não é que não gosta, de verdade. Talvez não é uma questão de gostar, é necessidade. Mas eu usei essa expressão: o homem que não pega o que tem e que dá a ele condição de ganhar, ele não é visto bem, não é bem olhado. Tem aquele serviço lá, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Mas eu não gosto de fazer, fica se coçando igual o macaco, chimpanzé, sei lá. Ele não é bem visto. Lá, filho, é o que tem, vai lá. É o que tem. Você pode conseguir outra coisa, mas vai ficar feio para você se você não trabalhar. Vai ficar ruim para você se você não trabalhar. Mas é que eu não gosto. Tomar banho com seu gosto. Você está na idade para fazer isso? Então vai trabalhar. Você não vai ser bem visto se você não trabalha. E pior, se você não trabalha, você vai ser fofoqueiro, fuxiqueiro, encrenqueiro. Você vai ser um monte de coisa se metendo na vida alheia. E o pior de tudo, é olhar para quem trabalha. Aquela pessoa conquistou alguma coisa porque trabalha. Lá, está roubando. Tá bom que aquele salário dá condição de ter isso aí. Mas você não trabalha lá, você nem lá foi, nem currículo levou, bicho preguiça. Mas vai dar a condição de falar da vida dele, vai dar a condição de falar dos outros. Homem tem que trabalhar. E eu estou falando homem no sentido genérico, sim, ainda mais quando você conhece uma mulher que é pau para toda obra. Aí, meu irmão, não é machismo, é macheza. Não é machismo. Não, minha mulher trabalha, vou trabalhar mais. Não, é macheza, porque você vai. O homem, é dele o papel de ser o quê? Provedor. É dele o papel. Aí parece que tem gente que parece que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Não. Você não trabalha? Não vai comer. E sabe aonde a coisa fica mais triste? Quando a pessoa fala, tá bom, não vou comer, então não como. Mas voltando aqui para a palavra,
Volta lá em Ageu, capítulo de número 2. Se nós trabalhamos e cremos que Deus é conosco, nós vamos ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Todos os planos dele vão se cumprir na nossa vida. Ageu, capítulo de número 2, aonde nós começamos, o versículo é o versículo de número 7. Olha para mim, não lê ainda não, deixa eu falar com você. Olha o que Deus ele faz, e quem faz é Deus, não é a promessa do pastor Henrique, isso é quem faz é Deus. Olha o que o Senhor ele faz quando você simplesmente toma uma atitude. Talvez aquela atitude que um dia você já teve e hoje você não tem mais, mas você não consegue se desligar da tua prática, você não consegue se desligar daquela luz, daquele brilho que um dia você já teve. O espírito da promessa permanece lá, mas você torna-se uma pessoa inerte, para de trabalhar a respeito daquilo. Eu falei uma vez aqui que a gente tocava pagode, e um dia nós cismamos de ir para um show. Tudo era show, né? Na esquina do boteco era show, se era numa casa era show, tudo era show. E a gente tinha se arrumado para ir num show, para se apresentar no show. E aí nós combinamos que todo mundo ia de social para aquele show. E aí nós, todo mundo vestido de social. Eu tinha lá um terno, sei lá se era do meu pai, e eu coloquei o terno. E aí a turma começou: ô pastor, ô pastor, ô pastor, lá no mundo. Olha lá o pastor, olha lá o pastor, olha lá o pastor, ô pastor, toca mais uma aí, pastor, lá no mundo. Eu pude. O espírito da promessa, ele continua em você. E se você provocar o espírito da promessa com um pouquinho de trabalho, olha o que ele diz no versículo de número 7: vou sacudir os alicerces das nações, e eles vão trazer para cá os seus tesouros, e encherei esse lugar com a minha glória. Diz, escuta uma coisa que eu vou te falar. Esse olhar que infelizmente a gente às vezes tem, nossa, pouca gente, né? Santa Ceia, não tem ninguém. Desculpa, irmão, você está vazio. Porque se você der um passo para ser cheio, eu falei isso também de manhã, a igreja vai encher quando você for cheio. Por quê, pastor? Irmão, quantas pessoas já entraram nessa igreja, vamos dizer, nesses 2 anos, e quantas pessoas já saíram? Quantas a gente não sabe nem aonde mora? E eu sou cheio. Porque quando eu estou cheio, eu lembrei agora de uma situação. Entrava uma pessoa diferente na igreja, uma reunião, entrava uma pessoa diferente, chegava ali uma pessoa pela primeira vez no culto, alguma coisa, acabava a reunião, tinha um obreiro que chegava em mim e falava assim: ô pastor, o senhor conhece essa pessoa? Não, eu não conheço, não sei quem que é, nunca vi. Ah, pastor, porque fulano era assim, fazia desse jeito, contava toda a história da pessoa, contava todo o passado da pessoa. Isso daí não sei o que, isso aí, não sei o que lá. Isso aí, contava toda a história da pessoa. Um dia eu fiquei incomodado, eu falei: mas você fez uma oração por ele? Você falou com ele, convidou ele para voltar para o culto, para vir na reunião de novo? Você falou para ele, pegou o nome dele para fazer uma visita para ele?
para fazer uma oração por ele, porque o cheio do Espírito aqui é você. Então quem precisa de alguém aqui é ele, e você é capaz de fazer isso? Infelizmente aquele irmão, ele não gostou do que eu falei para ele, e ele falou para outro, para ele não fala nada do pastor não, fala pastor, o pastor fica achando muito. Irmão, a igreja vai encher quando nós que estamos aqui dentro formos cheios. Quando nós vivermos isso aqui, vou de novo no 7, vou sacudir os alicerces das nações, e eles vão trazer para cá os seus tesouros, e encherei este lugar com a minha glória, diz o pastor Henrique, sim ou não? Quem está falando isso? Senhor dos Exércitos. Irmão, a gente precisa ser cheio. A gente precisa transbordar. Alguns nunca experimentaram isso e podem experimentar. Outros sabem muito bem o que é ser um cristão cheio. Outros sabem muito bem o que é sair transbordando de um culto, de uma reunião, de uma igreja, de uma vigília. Outros sabem disso. O que é você sair transbordando, você sair vibrando, você ter 2, 3 dias aquele culto gravado em você, que só de lembrar dele a emoção toma conta, a unção toma conta, a alegria toma conta. Isso, era bom quando era assim. Mas hoje em dia eu estou deixando de ser. Para terminar, o versículo de número 8, ele fala assim, meu é o ouro, e minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz assim no 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta aqui que eu vou te falar para a gente orar. Deus, ele não vai, o Espírito dele permanece em você, e a partir do momento que nós tomamos uma atitude por ele, que nós falamos simplesmente, não vou voltar, vou fazer, não, Jesus, me ajuda a voltar, me ajuda a fazer, me ajuda a me levantar, porque se nós não tivermos ajuda, nós não vamos conseguir também. Me ajuda a voltar a ser aquela pessoa de oração que eu era, me ajuda a voltar a ser aquela pessoa de consagração, me ajuda a voltar a ser aquela pessoa que não retrocedia, não voltava atrás, aquela pessoa de ação, aquela pessoa de atitude, me ajuda a voltar a ser aquele cristão que eu era. Aí o Senhor vai estremecer o lugar, e Ele não vai, tá bom, eu vou te dar a mesma glória que você tinha. Não, Ele fala, vou mostrar para vocês o que eu tenho uma glória ainda maior do que aquela para te dar, eu tenho uma glória ainda maior do que aquela para derramar sobre a sua vida. Tão grande ela é, que nesse lugar você vai ter paz. E quando ele está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, em outras palavras está dizendo, sou eu que estou falando, eu não volto atrás do que eu falo. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Talvez você está incomodado, talvez você está inquieto, preocupado, sei lá, cadê a paz? Mas esta glória, ela é manifestada, ela é derramada a partir do momento que você toma uma atitude. Deus, eu quero viver o sobrenatural. Alguns vão dizer, como eu falei no início, alguns vão dizer, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero te conhecer como o Senhor é. Outros vão fazer a mesma oração que Sansão fez. Senhor, só mais uma vez. Só mais uma vez. Toca de novo. Abre os meus olhos de novo. Me faça ver de novo.
faça enxergar de novo, me faça sentir de novo, me faça viver de novo. Alguns vão ter que orar: Deus, eu quero conhecer esse Deus dessa palavra, o dono do ouro da prata. Outros vão dizer: Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez. Como Sansão, ele falou: renova os meus olhos. Eu quero orar com você, mas como eu fiz de manhã antes de nós participarmos da ceia, eu quero fazer uma oração com você. Mas esta oração, a gente já vai então partir para a Santa Ceia. Então vou pedir para os obreiros prepararem aqui o pão, preparar o cálice, para ele servir você e aí a gente orar já com a ceia na mão. Mas irmão, não toma essa Santa Ceia, que é um propósito, a gente tem um propósito no mês dos valentes. Não toma esta Santa Ceia como as outras que você tomou. E não vou dizer de qualquer jeito, pelo amor de Deus, mas não toma essa ceia como as outras que você tomou, habituado. Não, vou tomar ceia, tem que tomar. Não, sem a ceia eu vou ficar, sem isso eu não vou ficar, sem não sei o que lá. Às vezes tem até uma preocupação: não, porque agora tem que não sei o que lá, pelo culto da ceia eu não fico sem participar. Mas propõe no teu coração tomar esta Santa Ceia dentro dessa palavra que você ouviu, com o objetivo: Senhor, eu quero ver essa glória, eu quero ver esse Deus, eu quero conhecer esse Deus. E talvez seja o teu caso, que é aquela pessoa que vai dizer: Deus, mais uma vez, só mais uma vez, renova o meu propósito, renova os meus votos, porque o teu Espírito está em mim, e eu vi isso. Eles vão servir, pode passar. Não se levantam, fiquem sentados até a hora que eu falar para todo mundo se levantar. Em nome de Jesus. A ceia é para aquele que já tem esse compromisso com o Senhor. Se você já é uma pessoa batizada nas águas, você não pode fazer sem discernimento, né? Mas nada impede todos de participarem da Santa Ceia. A Santa Ceia não é da Igreja da Graça, ela é do Senhor. E sendo do Senhor, não impede você participar do pão e participar do cálice.
Eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Eu estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu destruturando pra estar por mim. Sofreu, mas o que não mandou só te fortalecer. E fez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu prometo, ainda vai agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai lembrar tudo que aconteceu. Você responderá. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu sou meu Deus, ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti. Alguém vai lembrar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai lembrar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai lembrar como que aconteceu. Você É momento de você permitir um renovo na sua vida. É momento de você dizer, Senhor, só mais uma vez. Oh, só mais uma vez, Senhor. É momento de você dizer, Deus, eu quero viver isso, eu quero conhecer isso. Oh,
Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Você que tem o pão, levante ele para o alto e diga: Senhor, este pão representa o corpo que levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me trouxe paz estava sobre esse corpo. Eu fui sarado pelas pisaduras do Senhor, e participando deste pão, eu tomo posse de todas as bênçãos conquistadas para mim na cruz do Calvário, reconhecendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Coma agora do pão. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Você que tem um cálice, levante ele para o alto. A pastora Rúbia vai ministrar a bênção do cálice, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós temos em mão, ó Pai, a bênção do Teu sangue, a bênção, ó Pai amado e querido, do sangue que nos comprou, do sangue que nos resgatou. E hoje nós temos a chance do renovo, hoje nós temos a chance do tocar de novo. Então toca de novo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, fazemos, ó Pai amado, em memória de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos, ó Pai amado, do Teu sangue, o sangue que limpa, o sangue que purifica, o sangue que nos comprou, o sangue da redenção, em nome de Jesus. Eu abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, este cálice, como sendo o sangue que nos comprou. Receba o sangue, receba o cálice da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beba do sangue agora, receba o toque, receba o segundo toque, receba o renovo em nome de Jesus. Participe deste cálice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, se creres verá a glória. Agora é hora de crer, acredita. Você pode orar como antes, você pode adorar como um dia você já adorou, pode louvar como um dia você já louvou, pode glorificar como um dia você já glorificou.